Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar respondendo uma dúvida bem frequente aqui no canal, que é a pergunta: Igor, é possível passar em medicina estudando um ano? Sim, é possível, assim, é uma coisa bem complicada, bem difícil, não vou mentir pra vocês, mas é um negócio que sim dá de fazer. Eu já olhei na internet, assim, tem alguns sites de estudos que comentam que a aprovação em medicina demora em torno de 3 a 5 anos, mas a gente sempre encontra pessoas que passaram estudando 6 meses, um ano e pouquinho. Então, eu vou passar hoje para vocês umas dicas que eu acho importantes para conseguir intensificar esses seus estudos e conseguir sua aprovação em apenas um ano. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quanto tempo vocês estão sem estudar? Por exemplo, uma pessoa falando para mim: Igor, é possível passar em um ano, sendo que ela tem 18 anos e ela acabou de sair do ensino médio, tá com tudo fresquinho na cabeça, e outra pessoa falando: Igor, é possível passar em um ano, sendo uma pessoa que já tá há 10, 15 anos sem mexer num caderno. Isso tem um pouco de diferença porque aquilo que quem tá com fresquinho na cabeça, né, é muito mais fácil. Vai só revisar algumas coisas, aprender o que não conseguiu aprender. Mas aquela pessoa que já está há muito tempo sem estudar, ela vai ter que revisar muito mais coisas, então acaba se tornando um pouco mais difícil. Então é importante saber esse tempo que você ficou inativo, sabe? Bom, a palavra-chave para aprovação em um ano, eu acho que é organização. Você vai ter que se organizar muito, vai ter que ter um planejamento de estudos muito intenso e muito organizado, organizando as horas de estudos, horas para descansar, horas para revisar. Então é importante ter uma meta, né, principal, que é você ser aprovado, mas ter organizações em relação ao seu plano de estudos. Você tem que organizar todo o seu plano de estudo semanalmente. Na verdade, é até bom organizar mensalmente e você vai modificando semanalmente, né? Porque às vezes pode dar algum problema, saúde, alguma coisa do tipo. Então, organiza mensalmente porque fica mais fácil e você limita seu tempo de estudos. Você não fica organizando, porque para organizar um estudo é bem complicado, você gasta muito tempo. E assim, você colocando que quer ser aprovado em um ano, você vai estar limitando o seu tempo. Então, você vai ter que se organizar e fazer estratégias para conseguir estudar tudo que precisa nesse um ano. Desta forma, você vai revisar o que sabe, uma pequena revisão, tal da pincelada que eles falam, e estudar aquilo que você não sabe. O mais importante, você vai ter que focar naquilo que não sabe e só revisar aquilo que sabe, porque não vai ter tempo para conseguir estudar tudo. E assim, outra coisa muito importante, até que eu fiz isso no meu ano de aprovação, é que você não vai ter tempo para parar e resumir tudo que você está escrevendo. Ah, hoje eu vou ter matéria de português, matemática e geografia. Aí você vai revisar tudo, você vai fazer um texto daquilo que você estudou daquela matéria. Não vai dar tempo para fazer isso. Você vai ter que focar com esse teu tempo em assistir uma videoaula e resolver exercício e depois resolver provas antigas. Então, você vai estar assistindo uma videoaula, você vai fazer as anotações mais importantes, né? Depois, futuramente, você vai revisar aquelas anotações. Por exemplo, em matemática, é aquela fórmula que o Enem não disponibiliza, ou que o teu vestibular não disponibiliza. Na coisa de história, é aquela lei que é importante, ou aquela parte do conteúdo que é mais importante. Então você vai ter que selecionar aquilo que é mais importante, que conecta a história inteira. Então você não vai ter tempo para resumir, fazer aquelas coisas bonitinhas com glitter e tal, papel crepom em volta. E para passar em medicina, você tem que mandar muito bem em geral, no vestibular em geral, né? E, entretanto, o Enem, ele é um pouco diferente dos outros vestibulares. O Enem, ele tem uma nota um pouco maior para algumas matérias do que para outras matérias. Então, você vai estar num ano de estudo que é intensivo. Você tem que priorizar muito a redação, que vale 1.000 pontos, matemática, que às vezes vale mais do que 1.000 pontos, ciências da natureza, que vai valendo bastante também, 800 e pouco, 900 e pouco, dependendo o ano, né, o TRI. Na verdade, sempre, para quem vai estudar para o Enem, sempre tem uma ordem. E essa ordem praticamente nunca mudou. Eu fui vendo, assim, todos os anos a nota de máxima e mínima de cada matéria. E é em torno de matemática e redação, depois ciências da natureza, depois ciências humanas e depois linguagens e suas tecnologias. Assim, não é para você se limitar a estudar matemática, redação, física e química, não é isso. Mas é você mandar muito bem nessas matérias, porque essas matérias têm uma pontuação um pouco maior, então você consegue garantir mais pontos nessa matéria. Entretanto, se você já manda muito bem em matemática, redação e tal, você tem que focar naquilo que você não sabe. Se você manda muito mal em geografia e história, você vai ter que estudar bastante para você conseguir uma nota boa para a sua aprovação. Além disso, apesar de ser apenas um ano, você vai ter que revisar também tudo que você já está estudando. Porque passa muito rápido e ainda mais que é muita matéria, você tem que ter pontos estratégicos para fixação dessa matéria.
E você consegue fixar essa matéria com os exercícios que você faz, mas também com as revisões que você vai fazer um pouco depois de você ter estudado. Eu acho interessante você fazer uma revisão bimestral daquilo que você estudou. Você vai tirar uma semana para revisar o que você estudou num bimestre. Depois você fazer uma revisão semestral, estudar tudo que você estudou na primeira metade do ano. E no final você vai ter outra revisão semestral, que vai ser a revisão de véspera, que é... Eu digo que é importante fazer em torno de 15 a 20 dias antes do vestibular, que você consegue revisar tudo que você estudou. E outra coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, que acho que, como eu sempre falo, a coisa mais importante, é você adequar seus estudos para a prova que você vai fazer. Eu acho que se você está limitando em um ano, você vai ter que se limitar também ao foco de um vestibular. Então, se o seu foco vai ser o Enem, você vai ter que fazer muita prova antiga. E o bom do Enem é que ele tem muita prova antiga, tanto que foi aplicado normalmente cada ano, desde 1998, mas também tem provas para presos que fazem, que é para as pessoas, que é o tal do Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade. E tem a segunda aplicação, às vezes teve até a terceira aplicação, então tem muita prova para fazer. E eu digo assim, que quem está estudando em um ano vai ter que focar em fazer o máximo de prova possível e assim, adequar ao seu cronograma, pelo menos uma prova antiga toda semana. Eu achava importante, no ano que eu aprovei, eu fazia a prova antiga, um Enem inteiro, no final de semana. Eu fazia no sábado à tarde a primeira parte do Enem, no domingo à tarde eu fazia a segunda parte do Enem. Isso vai intensificar muito bem seus estudos e garantir sua aprovação o mais rápido possível. E assim, como vai ser um ano de estudos, você tem que estar com a tua saúde mental impecável. Não é só a saúde mental, como a física, a espiritual, como eu sempre falo, de estar em equilíbrio. Eu acho interessante uma pausa de 10 a 15 dias, como se fosse uma férias mesmo, ali na metade do ano. Pode ser, então, até na época que você for pausar e depois você faz a sua revisão semestral. Que é importante fazer essa pausa para te conseguir voltar pro segundo semestre com bastante força. Muita gente não descansa e quando você não descansa, toca direto os estudos, chega na véspera da prova, você tá destruído, muito cansado, cansaço físico, cansaço mental. E isso não ajuda em nada e prejudica muito para a sua aprovação. Como eu comentei que tem que ter uma organização impecável, é porque você não vai só estudar, você tem uma vida também para viver. Muita gente fala que, para ser aprovado em um ano, você tem que se matar de estudar. Não necessariamente, eu sempre comento que nos estudos a qualidade é muito melhor que a quantidade. Se você conseguir estudar 6, 7 horas bem estudadas, isso vale muito mais do que se você matar estudando 14, 16 horas ou 12 horas de estudo. E com isso é importante você ter uma meta diária daquilo que você tem que fazer para se conseguir organizar e não virar aquela bola de neve que você vai deixando a matéria acumular. E para quem quer ser aprovado o mais rápido possível, é impossível uma bola de neve atrás de você. E assim, não é foco só nos estudos, é importante você ter uma rotina de atividade física que vai ajudar a intensificar seus estudos, você vai ter muito mais disposição para estudar. Então, faça de 3 a 5 vezes por semana exercício físico de em torno de 45 minutos. Eu digo que é essencial fazer exercício físico de segunda a segunda. É quase impossível fazer, mas assim, tentar fazer de segunda a sexta, pelo menos 45 minutos de academia, caminhada, alguma coisa que vai botar seu corpo para mexer. E além disso, você tem que ter uma rotina de sono também, que é muito importante, principalmente para você conseguir memorizar aquilo que você está aprendendo, né? Então, dormir de 7 a 8 horas é importante. E ter uma vida saudável, né? Se alimentar bem, comer bastante fruta, verdura, beber bastante água também é muito importante para hidratar o corpo. E você vai estar, assim, numa época bem estressante, que eu digo que focar, assim, é muito estressante, né? Vai ser um negócio bem estressante. Vai estar liberando muito hormônio ali, que propicia a obesidade, então isso não é legal. Então você tem que ter uma rotina bem legal, uma alimentação bem interessante para conseguir dar conta disso tudo. E por último, eu acho que uma dica fundamental é você se livrar do máximo de distrações possíveis, ou seja, celular, qualquer coisa que distraia, televisão, videogame, você tem que deixar de lado nesse momento. É para programar, para usar seu celular, para as emergências, para as coisas mais importantes, assim, e não ficar muito em rede social, qualquer em jogo, essas coisas assim, porque nesse momento não vai beneficiar em nada e vai te atrapalhar muito nos estudos. Então você tem que limitar suas distrações para não ter problema com isso, porque o tempo já vai ser pequeno. Bom, era isso para esse vídeo. Eu acho que de tudo que eu comentei, o mais importante realmente é ter uma organização e estudar muito, tipo, a parte das provas antigas. E como dica principal, eu digo que para você não se decepcionar se você não conseguir ser aprovado em um ano. Como eu já comentei, a média de aprovação é de torno de 3 a 5 anos para ser aprovado. Então, se você não se aprovou em um ano, você não é o único. A maioria das pessoas não fazem isso. Eu, por exemplo, passei em 2 anos e pouquinho e foi, acho que a melhor coisa que eu fiz, porque o meu primeiro ano não foi um ano tão aproveitoso, né?
o segundo ano que eu consegui aproveitar mais. E assim, não se pressione pra você passar assim tão rápido, porque é complicado. Tô dizendo as dicas que vão ajudar você a aprovar, mas assim, não é aquela certeza, né? Nunca é certo de nada. Mas eu acho que essas dicas são bem importantes pra você conseguir a sua tão sonhada aprovação. Bom, se você gostou do vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E qualquer outra dúvida que vocês tenham que sejam bem pertinentes, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo em próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau e boa sorte nessa trajetória.